Boa tarde a todas e a todos. Fiquei pensando, quando recebi o convite, em que é que eu podia ajudar no debate de 20 anos da LDB e da política de fundos. Só eu vou ajudar na política de fundos. Tá? Mesmo que as coisas estão interligadas. Na verdade, a política de fundos não tem 20 anos ainda, tem 20 anos de aprovação. Né? Em 97 inicia no segundo semestre com o piloto no Pará, na época eu era secretário de Educação, e a partir de 98, então vamos completar 18 anos efetivos, né, de política de fundos, né, já maior de idade. Né? Então eu resolvi fazer um roteiro para o debate. Tá? Então trago várias informações, vários dados, mas eu estou propondo uma série de questões que devem ser levadas em consideração para debater, para fazer esse balanço. Tá? Então, eu decidi concentrar minha contribuição nos 20 anos de política de fundos, tá? Discutir quais foram os impactos da política de fundos. 2 décadas, é necessário não tratar o período como um período igual. Tá? Se nós estamos colocando como política de fundos, é o que são as 2 experiências de fundos, o Fundeb e o Fundeb, eles têm lógica redistributiva semelhante. Tá? Então, o Fundeb é uma continuidade do Fundeb enquanto lógica redistributiva, subvinculação de recursos, mas eles têm características distintas, né? E uma delas é muito relevante, tem a ver com a focalização ou não numa determinada etapa. Tá? E vários dos presentes aqui escreveram bastante sobre isso, né? Sobre essa questão da focalização. Eu escolhi 3, na verdade eu pensei em 4 parâmetros, mas nós temos uma mesa específica aqui sobre relação pública e privada. Então, eu achei que seria mais apropriado que essa mesa tratasse mais sobre isso. Mas eu diria que nós temos 3 ou 4 parâmetros que eu julgo mínimos para discutir a política de fundos. A primeira delas são os impactos nas matrículas. Tá? Quer dizer, qual é a contribuição positiva ou negativa da política de fundos para a cobertura escolar? Ninguém está vendo nada? Não é essa aí, alguém? Melhorou? Quando começar a aparecer os números vai piorar, tá? Sempre piora, né? Então, a primeira é o impacto na matrícula. Ou seja, nós temos uma Constituição, temos uma LDB, você aprova uma subvinculação, altera o artigo 60 das disposições transitórias, altera as regras do jogo, qual o impacto que tem nas matrículas? Lembrando que em 20 anos você teve uma emenda constitucional ampliando esses direitos, antes uma lei ampliando o tamanho do ensino fundamental, várias coisas aconteceram no meio tempo. Segundo, os impactos federativos. E aí tem um rebatimento no 211 da Constituição e na própria LDB, que houve alteração na distribuição de responsabilidades, tá? Sem alterar a legislação, né? Quais foram os impactos, né, dessa redistribuição e desse conceito de distribuição de responsabilidades? E um que é mais o meu objeto de estudo, que é o impacto na desigualdade entre os municípios ou entre os fundos, né? E aí eu vou apresentar 2 formas de tentar mensurar esse impacto, uma do Daniel Vasco, outra da Arete, e as 2 eu trabalhei com elas e tentei atualizar até 2015 as 2 para apresentar aqui. Então, eu vou seguir esse roteiro, eu diria que teria um quarto, que seria qual foi o impacto da política de fundos, né, na prestação de serviço público em relação ao setor privado. Se tem alguma ligação em relação a isso. Tá? Bem, nós vivemos um período de expansão das matrículas. Tá? Então, eu caracterizo que esses 18, 20 anos é um momento de expansão das matrículas da educação básica. No primeiro momento, devido à focalização no ensino fundamental, né, o bloqueio de recursos, a primeira experiência de 10 anos, né, na verdade foram 8 efetivos nacional, do Fundeb,
foi de focalização, o que teve uma incidência no ritmo de crescimento das matrículas da educação infantil, em especial a creche. Aquelas etapas de modalidades descobertas, que não estavam financiadas diretamente pelo bloqueio, né, pela redistribuição, sofreram um impacto, né, que foi só parcialmente revertido no Fundeb. Eu vou mostrar umas tabelas para tentar explicar isso, né? Mas, por outro lado, você viveu uma quase universalização, praticamente uma universalização do ensino fundamental, né? E isso tem uma forte influência do formato financeiro oferecido, né? A Margarete, ela trabalha muito isso, dizer que, quer dizer, a política, se ela oferecer um formato em que seja atrativo, né, quer dizer, que os entes federais se sintam motivados, induzidos a um determinado comportamento, ela pode ser efetiva. O desenho da política pública tem forte influência num país federativo como o nosso. E o desenho foi muito atrativo, né? Ele criou uma per capita e bloqueou parte do teu recurso e vinculou o retorno à matrícula. Então, o pote no final do arco-íris era ter matrícula, né? Seja para não perder, seja para ganhar. Bem, e no ensino médio não apresentou a expansão esperada, mesmo neste caso nós temos outros componentes que têm a ver com o fluxo escolar, tem a ver com a chamada crise do ensino médio e outras causas explicativas que não só a política de fundo, mas era esperado que ao incluir o ensino médio e a educação infantil no Fundeb, você saísse da paralisia que a gente estava vivendo no ensino médio e ele voltasse a crescer, né? Então, é necessário que se aprofunde no porquê. Então, vou mostrar a matrícula de creche. A linha preta é municipal, a linha amarela é privada, tá? Dá para ver? Tá? Bem, até ali aquele, não sei como é que a gente chama, uma seta de duas cabeças, não sei como é que chama, tem uma figura geométrica, né? Tá? É uma seta de duas cabeças. Tá? Você tinha um ritmo de crescimento. Então, apesar de estar fora, veja, apesar de estar fora do Fundeb, não houve uma paralisia das matrículas, tá? As matrículas continuaram crescendo. E se você for apurar, você vai ver que esse crescimento foi muito desigual no Brasil, porque os municípios que tinham recursos próprios cresceram as matrículas, as capitais, então ela não foi generalizada, tá? Quando você junta num gráfico o Brasil inteiro, apresenta um crescimento. Mas é razoável a mudança de ritmo de crescimento com o Fundeb. Então, a indução de que agora, mesmo que subvalorizada em termos de remuneração per capita, como até hoje a creche é, tá? O seu custo real não é recompensado. Mas o fato de você receber por essas matrículas foi suficiente para acelerar uma retomada do crescimento, e isso representou um distanciamento, né, das retas em relação ao ensino privado. Os dois continuaram crescendo, o setor privado ainda continua sobre-representado na matrícula de creche, porque você tem uma baixa cobertura, né, e as matrículas da classe média continuam sendo significativas. Quer dizer, quem está fora da creche, né, são os mais pobres, e ao contrário do ensino fundamental que você quase universalizou, aqui continua distorcendo, né? Mas um saldo positivo foi uma retomada do crescimento da creche. A retomada do crescimento pode esconder a forma como isso foi feito, tá? Então, registrar a matrícula não significa dizer que tipo de matrícula foi feita. Então, certamente amanhã na mesa do público e privado vão aparecer os componentes que nós estamos vivendo na educação infantil, que é de você manter o conveniamento, que já estava em extinção via universalização do ensino fundamental e foi repassado pela educação infantil, as OS, né, agora o voucher no DF, de várias formas de terceirização da prestação de serviço de forma mais econômica, né? Então, só expandir a matrícula é necessário ver também como é que essa matrícula foi garantida, já que ela está subdimensionada. E ela também de forma desigual, tá? Porque
quando você recebe a menor do que você gasta, tá? Você vai ter uma série de municípios que vão prestar esse serviço compatível com o que estão recebendo, estão gastando menos, mas na rede pública, e você vai ter redes, né, com um patamar maior, né, de qualidade, de padrão de qualidade, mais próximo do custo aluno de qualidade inicial que nós debatemos, no meu caso, por exemplo, aqui de São Paulo. Bem, a participação federal e estadual sempre foi, durante toda a vigência da política de fundos, irrelevante em relação à matrícula de crédito. Tá? Então, não foi a política de fundos que provocou, digamos assim, a ausência desses dois entes federais na prestação de serviço. A matrícula de pré-escola, ela já é mais complexa, tá? Você tem duas fases. No início da política de fundos, a presença estadual ela não era residual, quer dizer, ela existia, e a política de fundos acelerou a retirada do Estado da prestação de pré-escola. Tá? E esse processo ele se manteve, né, e até sofreu uma aceleração do Fundeb. E essa aceleração tem a ver com o dispositivo, eu chamo no Fundeb de cada um no seu quadrado, né, que você só recebe no Fundeb pela matrícula da sua competência no 211 da Constituição. Né? Então, ao dizer, se você tiver matrícula de pré-escola no Estado, você não recebe, você está dizendo peixe, porque isso não é sua competência, você não vai receber por ela. Então, houve uma aceleração, logicamente que é uma aceleração dentro de uma participação já pequena do Estado, né? Mas foi uma consequência, um efeito colateral, digamos, desse dispositivo do Fundeb. Bem, nós tivemos um fato relevante que altera um pouco o gráfico da pré-escola, né? Que foi a retirada de 6 anos da pré-escola. Então, aquela queda que a gente está vendo ali, ela não é uma queda real, digamos assim, né? Quer dizer, as matrículas migraram para outro gráfico do ensino fundamental, né? E também porque a pré-escola estava mais próxima já da universalização. É um gráfico um pouquinho mais complicado, porque tem fatores que precisam ser explicados. Bem, a matrícula do ensino médio, que é mais desafiadora, né? Nós tivemos um crescimento das matrículas estaduais, depois praticamente nós, ao contrário do que a gente esperava, houve uma estagnação durante quase todo o período e uma pequena queda do Fundeb. Não era esse resultado que a gente esperava, né? O resultado era que voltasse a crescer. Continuamos tendo jovens fora da escola, né? Nem todos os jovens que estão fora da escola na idade podem entrar no ensino médio, porque estão presos no ensino fundamental, né? Então tem outros componentes que tem pré-requisito, ao contrário da pré-escola da creche, bastava ter a idade para ser matriculado, que eu precisava só gerar a vaga, aqui não basta só gerar a vaga, eu preciso ter o público-alvo pronto para chegar na pré-escola. E aqui tem um problema federativo, porque esses alunos foram migrando para os municípios, então não há uma descontinuidade, digamos assim, de quem cuida desses alunos e de como migra esses alunos. Né? E se manteve uma estabilidade no ensino médio. Mas eu queria mostrar o principal, ainda na matrícula, o principal efeito, né, desse processo. Ele vai aparecer que é a municipalização que ocorreu no Fundeb e que não foi revertida pelo Fundeb. Também era uma expectativa que a gente tinha, que o Fundeb readequasse o peso entre estados e municípios. Também muitas pessoas já escreveram sobre isso. O Fundeb ele não inventou a municipalização, mas ele viabilizou a municipalização. Né? Ele tornou atrativo a municipalização. Várias tentativas tinham sido feitas antes e não tinham ganho escala no Brasil. Né? E ele conseguiu, né, esse ganho de escala, e isso não foi revertido durante o Fundeb. Eu separei os dois gráficos, o Fundeb e o Fundeb, para a gente notar os dois efeitos. Você tinha um equilíbrio em 97, quando só o Pará estava começando então o Fundeb vai entrar em 98 no Brasil, então em 97 a gente tem as matrículas ainda sem o fundo. Você tinha praticamente um equilíbrio entre estados e municípios nas séries iniciais. Com exceção do Paraná, que já tinha uma experiência de partilha iniciais com municípios e finais com estados, os demais eram mistos. E
rapidamente isso foi revertido, né? E chegou a patamares bastante largos no final da vida. Um componente bastante preocupante nos últimos 3 anos, que é a presença do Estado está inferior à matrícula privada. Tá? Não que houve uma migração, né, necessariamente para o mundo privado. Né? Nós não temos, de forma muito significativa, mais um conveniamento no ensino fundamental. Né? Ele está mais restrito hoje só à educação infantil. Né? Mas o Estado vem se retirando e a ausência do Estado, combinada com uma crise, pode levar a um crescimento do mundo privado numa determinada faixa de renda, né? Pela ausência da prestação de serviço e pela incapacidade de muitos municípios suprirem essa ausência não negociada. E é um outro tipo de municipalização que também ocorreu no primeiro período, que é a municipalização branca, como eles chamavam, que é o despacho dos alunos sem negociar com o ente federado responsável, no caso do município. Então, eu fecho a matrícula e mando os alunos procurarem vaga. Né? Eu tinha 4, 5 anos, agora eu só ofereço 5. Né? Eu vou diminuindo as vagas e migrando para o ensino fundamental ou para outras áreas. Bem, nas séries finais também ocorreu. Então, aquela divisão do Paraná ela não foi a regra, ela é a exceção do Brasil. Né? Porque também na matrícula das séries finais o Estado se retirou, não se retirou completamente, mas diminuiu bastante a sua participação, e nós chegamos no final do Fundeb com 52 a 37, né? Entre Estado e município. Quando você chega no Fundeb, né, nós praticamente empatamos, a partir de 2014, né, a participação dos 2 entes federados. Né? Se não fosse a crise, a tendência é que essas retas já tivessem se invertido, né? Porque a crise afeta muito mais drasticamente o elo mais fraco federativo, que é o município. Então, o caso, digamos assim, de falta de recursos atinge quem tem menos recursos próprios, menos capacidade própria de se reequilibrar. Os estados reajustaram o ICMS, fizeram várias medidas fiscais, e os municípios têm pouca governabilidade para fazer tal coisa, e isso influencia um pouco desse cenário. Mas a tendência anterior dos primeiros anos do Fundeb é que essas retas se invertessem e o ensino fundamental continuasse sendo repassado para o município. Né? Então não houve um reequilíbrio, nem no modelo do Paraná, que seria repartir o ensino fundamental ao meio, mesmo que não esteja previsto na LDB, nem na Constituição, nada que indique esse procedimento. Ao contrário, né, o que nós temos na legislação é que deveria ser proporcional à capacidade de recursos de cada ente federado, mas isso não foi levado em consideração em nenhum momento. Bem, o que deixou mais famoso e que tornou atrativo a política de fundos foi a migração de recursos. Como o vínculo é a matrícula e houve um processo de municipalização, e o número de matrícula no ensino fundamental ainda é o majoritário, porque é universal, tá? A discussão de ganhos e perdas financeiras, quer dizer, quem ganha e quem perde, ela foi muito significativa, principalmente na época do Fundeb, depois tornou uma coisa e influenciou muito no formato do Fundeb. Os fatores de ponderação que todo mundo conhece, eles existem da forma que existem para diminuir as perdas dos estados na transição do Fundeb para o Fundeb. Né? Toda a transição de 3 anos foi informada pela necessidade de não aumentar as perdas estaduais. Tá? Então, houve uma migração de recursos, logicamente que no Fundeb a complementação da União diminuiu o impacto disso, porque colocou mais recursos circulando, né? Mas ela continua existindo, e ela ocorre devido às matrículas que foram municipalizadas, mas devido a um outro componente, 60%, acho que é a próxima, 60% dos recursos, 61% dos recursos que circulam no Fundeb vem do único tributo que é o ICMS. O ICMS é um imposto estadual que 75% fica com o Estado. Tá? E 25% são rateados pelos municípios, e esse rateio muda de estado para estado, mas muitos continua sendo
de acordo com a produção em muitos deles. Alguns já inovaram, fizeram medidas redistributivas. Então, o Estado tem 75% do principal recurso, né, do fundo. Depois, o segundo bloco de recursos são os dois fundos redistributivos, o FPE e o FPM, que estão ali o 12,3 e o 11,7, que um deles é estadual. Então, a participação nos tributos do Estado, quer dizer, na composição do fundo, é muito significativa. E isso interfere. Quando você cruza isso com a matrícula, o Estado tem mais depósito, sempre, ser mais potente em termos de recursos, mas migrou matrículas. Então, essa combinação mantém essas perdas. E como não houve nenhum reequilíbrio das matrículas do ensino fundamental, se só acelerou isso. O medo, todo o debate do Fundeb, na época da tramitação, era um medo do que se chamava o estouro da boiada, quer dizer, que seja em creche, seja em EJA, os municípios corressem atrás de alunos e isso levaria a um desequilíbrio financeiro dos estados. Por isso as travas do EJA, para não consumir parte dos recursos, por isso a per capita menor para a creche estava toda vinculada a esse temor, né, que isso ocorresse. Bem, aqui, primeira coluna, a vermelha é o depósito, quantos estados depositaram, a laranja é a receita e embaixo a amarela é quanto é que o estado perde. Tá? Então, há uma constante de perdas dos estados. O que é essa perda? Somando tudo que o estado deposita no fundo, que ele recebe de volta o conjunto dos estados. Tem diferenças. É menor, né, do que ele depositou. E o inverso acontece com os municípios, né, que é superavitário. Então, uma virtude da política de fundos foi migrar recursos estaduais de forma redistributiva per capita por alunos para municípios, em especial os municípios menores. Tá? Eu considero isso uma virtude porque nós temos um problema redistributivo. Fora o FPM e o FPE, que tem caráter redistributivo, os principais impostos nossos, eles são baseados na produção. E a produção, por ser concentrada, ela concentra recursos em quem já é grande. Então, pequenos municípios com baixa produção, né, têm baixa arrecadação. Eu sempre dou um exemplo de uma cidade do Pará, de Moaná, que é uma cidade ribeirinha da Ilha do Marajó. Não é aquela que vocês veem aqui, desculpa, não é aquelas praias, né? É um ribeirinho meio alagado, só tem pontes, e a última vez que eu fui lá tinha 3 carros. E se os 3 pagarem IPVA, o retorno de IPVA para o município é ridículo. Tá? Porque o IPVA está associado a ter asfalto, a ter carro, e para ter carro tem que ter renda, tem que ter indústria, tem que ter comércio, serviços, quer dizer, é um imposto concentrador, né, nas grandes metrópoles. Tá? Um município pobre, que precisa de muito aporte, tem bastante habitantes, mas todos andam de barco, o PVA vai ser ridículo nesse município. Então, um município como esse, tendo alunos, ele vai receber muito mais do que o depositor. Bem, aqui não aparece, porque aparece todos os municípios, mas as capitais também perdem, tá? Como regra. Com exceção de algumas capitais que têm redes muito grandes, né? Fora da média, em geral as capitais continuam também depositando e recebendo menos devido a essa disparidade em termos de tributos. Né? As capitais estão mais parecidas com os estados do que com a média dos municípios, em termos de receita. Tá? Né? E, logicamente, que tem um custo mais alto, que tem recursos próprios relevantes. Bem, e a terceira parte são as desigualdades. Tá? Normalmente a gente usa 2 formatos para verificar desigualdades na política de fundos. Tá? Um que foi desenvolvido pelo Daniel Vasquez, que é o seguinte: bem, entre os fundos são estaduais, então eles são expressão da receita existente em cada estado. E eles foram eficientes para redistribuir, equalizar dentro daquele recurso bloqueado dentro de cada estado. Então equalizou o custo aluno dentro daquele recurso dentro de São Paulo. Equalizou todo o custo aluno, porque uma cidade pobre de São Paulo vive praticamente só com Fundeb. Com Fundeb não dá para comparar com Paulínia, por exemplo, tá? Quando pegar São Paulo, né?
que tem receitas próprias, tem características que enriquecem a cidade. Então, não equalizou totalmente, tá? Mas equalizou dentro do fundo. E isso aconteceu nos outros estados. Só que São Paulo continua bem lá na frente, Roraima, que tem os custos mais altos, contra Piauí, Maranhão, e depende muito da complementação da União para diminuir essa distância. Então, um dos componentes que o Daniel Vasquez fez na época do Fundef foi testar como é que era antes essa distribuição, antes do Fundef, e verificar como é que foi diminuída essa distância. Bem, eu atualizei até 2015, tá? Para verificar qual tem sido o efeito disso. E é esse gráfico aqui, lembrou o gráfico do Jorge Abraão, né? Só que o Jorge tem umas coisas mais bonitinhas, né? Que ele coloca hoje. Né? Bem, nós temos duas fases, né? Ali o 3,37 é 2006, então, nós temos antes do Fundeb, 96, 97, em que a desigualdade era muito grande, não tinha nenhum aporte novo que diminuísse a desigualdade. Tivemos o período de vigência do Fundeb, que foi muito sazonal, porque a complementação da União ela não obedeceu uma regra, a regra era uma regra de caixa, quer dizer, quanto é que tinha de dinheiro nas negociações para ser distribuído, então isso variou no governo Fernando Henrique e no governo Lula. Então você vê que tem uma oscilação ali, mas ficou em volta de 4, 4,5. O que é esse 4, 4,5? A distância entre o maior valor por aluno, o maior per capita, Roraima, São Paulo, e a pior per capita do Maranhão, por exemplo. Okay? Então a distância entre o mais pobre e o mais rico estava 4,5 vezes, 4 vezes. Isso foi a herança que nós tivemos do Fundeb. Um pouquinho melhor do que era antes, mas não tão melhor. Isso se explica porque a complementação da União foi muito fraca. Bem, isso dá uma guinada para baixo quando você tem a final da transição do Fundeb, ali, a certa de 2009, que você chega no patamar de 2,5 e 2,3, tá? Ou seja, o Fundeb ele consegue diminuir a distância dentro dos fundos. Por que acontece isso? Porque a complementação da União subiu. Quando completou a transição dos 3 primeiros anos, chegou a 10%. Na verdade, é 10% do montante, fica aí em volta de 8% do global, e isso deu uma diminuída. E nós tivemos agora, nesse período de crise, também um novo patamar, né, que tem a ver mais com o empobrecimento dos estados produtivos e da paralisia da economia do que propriamente virtude do fundo. Quer dizer, recuperando a economia, a tendência é que volte ali para o patamar de 2,5. Quer dizer, quem estava, né, tendo mais recursos porque concentrava a produção, com a queda da produção, né, se igualou por baixo, digamos assim. Tá? Mas há uma virtude de diminuição dentro do fundo. Porém, né, qual é a crítica que se tem a essa metodologia? É que todo o recurso do fundo, no caso dos municípios, que é o que eu estudo, representa 14% do recurso disponível. Então, na verdade, um município, né, brasileiro tem 14% vinculado ao Fundeb de todos os recursos que ele tem para gastar com seus habitantes. Então ele é desigual nas outras, né? E quando ele utiliza uma parte disso para a educação, a sua educação no real é mais desigual do que aparece aqui. Porque ele complementa por fora do fundo para estabelecer um patamar, que é o caso de São Paulo, ou de Paulínia, que você teve exemplo, ou das capitais, que o patamar de desigualdade é maior do que esse. Tá? Por isso que a gente utiliza uma outra metodologia que é verificar o quanto que, usando o coeficiente de Gini, o Fundeb torna menos desigual nos municípios. E o quanto é que isso representa quando soma todos os recursos. Eu separei hoje aqui só o resultado do coeficiente de Gini para o último ano do Fundeb e os anos do Fundeb, né, que relativiza aquela outra metodologia. Aquela primeira parece que foi avassaladora a melhoria interna. Então a distância de São Paulo caiu muito em relação, na metade, em relação ao Maranhão. Mas quando a gente vê a desigualdade entre os municípios, nós saímos de 0,24 para 0,21. Então foi muito mais tênue a mudança. Tá? Por que a mudança foi mais tênue? Porque a participação do Fundeb no total de recursos é menor, né? E na prática os municípios continuam sendo desiguais, porque, com exceção do Fundeb,
a gente chama de transferências condicionais, quer dizer, os fundos SUAS e SUS e Fundeb, da área social, que são redistributivos. E o FPM, né, o restante dos recursos que o município recebe, principalmente o ICMS, é vinculado à produção, é concentrador. E ele continua tendo muito peso, né, ou esse aqui tem ainda um peso pequeno em relação ao que seria necessário. Ou seja, quanto mais intervenção redistributiva de uma política nacional sobre os municípios, menos desiguais eles são. Se os municípios vivessem só com os recursos próprios, né, o coeficiente de Gini chega a quase 0,40. Se eles vivessem só com os recursos estaduais, ou seja, com repasse do ICMS, fica também em 0,38. O que faz os municípios serem menos desiguais é o aporte federal redistributivo, via o FPM e via as políticas sociais. Os três fundos aí na área de saúde e educação, que fazem com que a média do Brasil está em 0,18 na desigualdade entre os municípios. Tá? Qual a consequência dessa desigualdade? É que o efeito redistributivo ele tem, mas ele é menos rápido do que a outra metodologia nos indica. Tá? Então, não tem como avaliar o quanto de igualdade de prestação de serviço ocorreu entre os municípios só olhando dentro do Fundeb. Isso seria justo se você não tivesse nenhum recurso sendo gasto em educação fora dele, o que não é verdadeiro. Aqueles que têm recursos complementam os recursos. Né? Um exemplo disso, em 2009, uma creche no Ceará gastou, no ano, R$12.000. A mesma creche em São Paulo gastou R$8.000. Tá? Então, lá no gráfico estava dizendo que a diferença era 2,5, mas no real foi 4. Tá? No gasto real. Então, por que foi 4? Porque você tinha recursos para, né, tinha pressão social para onde tirar recursos e elevar o padrão. Então, você tem estados que vivem só com o Fundeb e você tem municípios que têm algum aporte maior. Bem, mas são municípios que têm condições para que isso aconteça. Tá? Bem, para finalizar, eu considero de que há uma distância, né, há um descompasso entre o que foi aprovado na LDB e, ao mesmo tempo, aprovado no Fundeb. Bem, a Evandro já colocou que teve uma orientação, se fez um substitutivo, que ele se impôs uma mudança da LDB, mas há descompassos em relação à política de financiamento. O artigo 74 da LDB, que não foi alterado durante todos esses anos, diz que a União, em colaboração com os Estados Federais e municípios, estabeleceu um padrão mínimo de oportunidades educacionais. Nós temos uma mesa sobre isso, né? O ensino fundamental baseado no cálculo do custo aluno capaz de assegurar o ensino de qualidade. E que isso levaria em consideração os custos dos insumos. Bem, nem o Fundeb levaram em consideração nenhum insumo. É uma per capita a partir do dinheiro existente. O que mudou, né, duas mudanças fundamentais um para o outro, foi incluir todas as etapas e modalidades e o aporte da União. Não é pouco significativo, a mudança do aporte da União foi significativa para reduzir a distância entre os fundos. Tá? E para sair de 0,24 para 0,21. Sem isso, estaria lá no 0,24. Tá? Diminuiu um ponto percentual, tem que ser fazendo muita força ali para mudar. Porém, não foi baseado nos insumos, tá? Então ele é distribuído per capita, né? Então, de certa forma, você digamos assim, não direcionou para incidir aonde você tinha mais necessidade. É verdade que é coincidente onde estão as escolas mais pobres nos estados onde recebem complementação da União. Mas nós já tivemos situações esdrúxulas. O pessoal que pesquisa nessa área lembra de uma portaria do MEC, uma prévia que foi no orçamento federal. Antes de sair a portaria no final do ano dizendo quem vai receber o dinheiro, é necessário mandar o orçamento para o Congresso. Quando o pessoal manda o orçamento para o Congresso, vai um anexo dizendo que estados vão receber. Teve um ano que o Paraná ia receber e o Piauí não. Pouca gente sobre esse bico, digamos assim. Bem, aos olhos, né, de qualquer pessoa, isso é um absurdo, né? Como é que o Paraná vai receber complementação da União e o Piauí não vai? O que tem a ver, a conta é uma per capita. Então, se eu subir um pouco a arrecadação ou baixar um pouco a matrícula, a minha per capita pode subir. Se a minha distância não estiver muito grande do próximo, e for Minas ou Paraná, pode acontecer.
e por um problema de cálculo tinha acontecido isso. Bem, como é que se resolveu isso? Se refez o cálculo para tirar o Paraná e não ter o Piauí, tá? Para não ter o constrangimento. Mas o Piauí continuou tão pobre como estava, mas o Paraná estava ficando mais pobre em termos de per capita. Esse era o principal fato. Tá? É que a distância entre estados, que aparentemente seriam estados no primeiro patamar de custo-aluno, tá? Tinham caído a arrecadação. Ou tinha crescido a matrícula. Qualquer um dos dois componentes, se os dois acontecerem, a tua per capita cai. E não significa que você esteja na mesma situação do outro. Então, essa lógica, ela nunca foi mudada como a LDB sugeria. Agora, temos uma mesa sobre isso, com o debate do CAC e do CAQI, é que você está rediscutindo o insumo, mas já tinha uma previsão antes da política de fundo que você tratasse os insumos, né? que levasse isso em consideração. Né? Bem, para fechar, vou mostrar só a última. Né? Falta poucos anos para terminar a vigência do Fundeb. Tá? Devido ao caráter redistributivo, é muito difícil você voltar para a situação de 96. O impacto de desestruturação das redes escolares nos municípios pequenos, já que não teve a reforma tributária que foi comentada hoje pela manhã, seria muito, muito forte. Tá? Difícil assim, calcular o impacto que seria você manter com os aportes anteriores dos pequenos municípios. Então, isso, porém, a sua transição vai ser tensionada pela aprovação do Plano Nacional e pelo debate do Conselho de Qualidade. Digamos assim, o embate, digamos assim. Bem, por último, né, é que tem um componente que eu não coloquei ali, mas foi debatido muito agora de manhã, que é a PEC 241. Né? Toda a lógica do Fundeb está ancorada no fato de que você tem vinculação constitucional. Apesar da PEC dizer que excetua, né, o artigo 60, né, que é a complementação da União, o artigo 104 diz que se desvincula, quer dizer, isso vai se reajustar pela inflação todo mundo que está no caput do 212. E no caput do 212 não está só na União, está a União, Estado, Distrito Federal e Município. Né? Então, há um nó aí que não está desatado ainda, qual é o efeito disso na composição do fundo. Porque se eu não tenho a vinculação mais obrigatória, em tese eu posso, digamos assim, ter uma correção que vá retirando recursos ou chegando na beira desse recurso do fundo. Então é meio impreciso ainda qual seria o efeito. Não agora na crise. A maldade da PEC 241 não é para agora. Tá? É quando a economia se recuperar. Segundo o Globo, está quase para se recuperar. Né? Tá? Todo dia, o Jorge falou, as expectativas, né, estão melhorando dia por dia. Então pode ser que ela se recupere antes do que está se prevendo. Certo? Saia do hospital, tenha alta, antes do que estava se prevendo. Né? Então, na hora que ela se recuperar, o principal tributo é o ICMS. Durante a década passada, 10 anos, só 2 anos o ICMS empatou com a inflação. No ano seguinte à crise americana, em 2009 e em 2014. Todos os outros anos foram muito acima da inflação. Então, a perda com a PEC 241 no período de fartura, assim, de crescimento da economia, é muito grande. Tá? Neste momento, isso pode ter uma incidência na composição do fundo. Tá? Devido à desvinculação, como isso vai ser construído, interpretado, como isso vai ser fiscalizado, vai ter um ruído. Né? De qualquer jeito, já tem um ruído previsível que já devia ter sido feito há 2 anos, que era implantar o CAQI, e para o CAQI ser implantado, assim vai falar amanhã, é necessário mudar essa lógica de per capita para uma lógica de insumos. Né? E de que componentes entram nessa lógica de insumos, que não pode ser só aqueles 14%, que seria injusto redistribuir recursos do CAQI para alguém que não precisa, porque com o seu potencial já cumpriu. Tem de alocar recursos para os locais. Então a lógica vai ser diferente. Então, fiz mais um roteiro, né, um roteiro de pesquisa, digamos assim, onde é que eu acho que a gente deve aprofundar para fazer um balanço aí, quando for um aniversário velho mesmo, assim, daqui a 2 anos, né, da política pública. Obrigado.